Meditação do coração. Os planos, meia hora. Mas vamos ter menos tempo para isso, né? Espero que estejam me vendo, me ouvindo. Estou aqui, né, com improviso. Sou birrenta, sou marrenta. Mas vamos lá, né? Então, a ideia dessa live inicial, junto com as outras lives que vão vir, é que a gente possa falar um pouco mais do yoga e do que é o real sentido, né, da prática do yoga, com algumas vantagens disso, né? E eu vim falar hoje da meditação do coração, né? Todo mundo, a gente teve aí Dia dos Namorados e tudo mais, então algumas pessoas estiveram lá os seus momentos a dois, outras ficaram assim, né, querendo uma companhia, e outras curtiram a própria companhia. Então a gente teve pessoas de todos os tipos aí curtindo. E aí o que eu quero iniciar falando? No finalzinho a gente vai fazer uma meditação. No finalzinho que eu digo é no tempinho que não vai ser meia hora, né? Tem uma meditação que daqui a pouco vai ser conduzida aqui no espaço e não vai dar para esticar muito, tá? Então o que eu quero iniciar falando? O yoga em si é uma meditação. E quando a gente aprofunda qualquer prática de meditação, que a gente se dedique, seja qual meditação, a gente vai entrar num contato conosco mesmo, né? E não sei quem foi que disse, mas toda pessoa é um mistério. E quando você vai aprofundando essa descoberta sobre você mesmo, você vai descobrir coisas sobre você que você nem imagina. E aí, quando a gente coloca nesse lugar, você sempre é bem-vindo, meu, sempre é bem-vindo, mas o convite está feito. Mas quando você entra nesse contato profundo, a gente começa a olhar as coisas de uma outra maneira. A gente olha pra gente de uma outra maneira. E aí a gente entra... Claro que durante que você está nesse processo, talvez você não perceba isso, mas depois você acaba percebendo o quanto esse movimento que você se entrega para o outro, que você está aberto também para receber o outro, é um momento muito lindo. A palavra yoga, né, que é união, respeito, conexão, tudo isso que ela traz dessas palavras, ela traz o verbo relacionar muito forte. Relacionar é uma palavra muito bonita. Talvez as expectativas não coloquem as coisas assim, porque a gente vai descobrir coisas que vão ser desagradáveis e faz parte. Se o outro estiver aberto, se eu também estiver aberta, ótimo, perfeito, né? Talvez a gente possa crescer nessa relação e essa relação possa ser vista com mais respeito ainda, e que isso é lindo quando você pratica. Repito, né? Quando a gente entra com profundidade, porque se a gente quer ficar no superficial, é tudo muito lindo, nossa, todo mundo é maravilhoso, mas quando a gente desce uma camada, a gente descobre coisas sobre a gente, e aí eu demorei para entender com as práticas de meditação o que era a verdadeira compaixão. Porque se eu não sou tão perfeito assim, por que eu vou exigir às vezes a perfeição do outro? E aí eu não estou falando da questão da violência, porque isso é uma coisa muito delicada. Muito delicada. Que, eu não sou obrigada a sustentar, não sou obrigada a ir lá conversar com uma pessoa que já declarou que está com violência pro meu lado. Não tem porquê. Isso desrespeita muita coisa com a própria pessoa que está se conduzindo. Eu tô desconfiada. Eu acredito que talvez as pessoas tenham medo de olhar para elas mesmas, porque elas sabem que talvez o que elas vão encontrar é uma não perfeição. E aí, se eu não sou tão perfeito assim, até que ponto eu posso exigir do outro a perfeição que nem eu tenho, né? E aí tem 3 palavrazinhas. Tem um livro do yoga chamado O Coração do Yoga, e no capítulo 8 ele fala sobre as 3 coisas importantes: movimento, ação e união. E união, o senso de você se pertencer ao todo, a algo maior, a descobrir coisas, juntar as partezinhas ali dentro de você, eu vou considerar que ela é a terceira parte. Porque quando eu me movimento, não interessa se eu estou indo para academia, não interessa se é uma corrida, ou se apenas é o movimento de estar aqui, tirar uns minutinhos para eu respirar, sentar,
fazer esse movimento, eu vou descobrir uma mudança. Eu vou fazer uma mudança para a Nara que eu era, para a Nara que eu não sei qual é a Nara que eu vou encontrar daqui a 5 minutos. Então vai ser uma outra Nara. Então quando eu me jogo nesse movimento, eu tenho que lembrar que eu vou ter uma mudança. Eu vou me jogar numa mudança e essa mudança ela vai trazer coisas boas. Ela vai revelar um lado bacana de mim, mas ela vai trazer umas coisas também que não são tão bacanas. E aí eu estou disposta a olhar para isso. E aí quando a parte boa do movimento é a mudança, que pode ser, né, uma coisa não tão boa, uma coisa boa, mas lembre-se, nada é permanente exceto a mudança. E aí quando eu me jogo num movimento de mudança, sem saber que tipo de mudança eu vou ter, eu vou fazer uma ação. Eu não estou satisfeita com a pessoa que eu sou agora. Então eu vou fazer um movimento para eu partir para uma outra pessoa que eu vou encontrar, uma outra versão minha que eu vou me apaixonar. E aí a gente tem que honrar também o lugar que a gente está hoje, que a gente é fruto de escolhas. São frutos de escolhas. E percebe que eu estou falando aqui ainda do eu. Vamos falar do outro, né? Que é o amar e ser amado. O amar é um verbo. Um verbo lindo. Você está amando alguém. Às vezes a gente até esquece porque está amando aquela pessoa. E quando a gente esquece porque ama uma pessoa, a gente entra nas coisas que o yoga diz que são avidyas. São coisas que obscurecem o nosso coração. E o que obscurece o nosso coração? O apego, o ego, o medo. Tudo isso escurece o nosso coração. Faz com que a gente não enxergue as coisas como elas são verdadeiramente. Então, a meditação, o ato de você sentar, você fechar seus olhos, se dedicar a olhar para partes suas e pegar assim, olha, vem cá, vou te botar no colo. Ninguém te botou no colo, mas eu vou te botar. E aí você vai se acolher, você vai entender que às vezes vai ser difícil para as outras pessoas te amarem se você nem mesmo se coloca nesse lugar de compaixão, esse lugar de amor. Então se você não se coloca, como é que o outro às vezes vai te colocar? E se você coloca o outro num lugar de agressividade, de raiva, como é que o outro também vai ter? O outro vai ter dificuldade de amar, de te amar. E aí a gente vem para, repito, as 3 palavrinhas que obscurecem o coração. O ego, o apego e o medo. O ego, ele coloca assim, eu sou superior, eu mereço coisa muito melhor, assim, eu sou hiper foda com relação a isso. Claro que todo mundo merece o melhor, a gente não deve se contentar com aquilo que nos violenta, com aquilo que nos prejudica. Claro que não. Então a gente tem que perceber até que momento algumas coisas partem do nosso ego. E é muito difícil, porque o ego ele aparece ali para... não sei, isso aqui não é legal. Eu não vou frequentar porque... não sei. E aí a gente deixa de se relacionar com as outras pessoas e coloca num lugar, às vezes, de uma superioridade que não existe. E aí a gente tem o apego. Porque se eu sou uma outra versão que eu nem imaginava lá no passado, hoje, por que eu vou me apegar com uma coisa, um pensamento ruim a meu respeito? Os erros existem para a gente aprender. Mas se eu fico olhando insistentemente para um macaquinho que fica pulando e fica só apontando uma coisa ruim, por que eu vou ficar olhando exageradamente para isso, né? Isso obscurece o coração. Se o outro está se esforçando, né? Eu gosto do outro, o outro está se esforçando para melhorar a cada dia. Por que eu vou ficar batendo na tecla do erro dele? Ele teve 3 acertos, por que eu vou bater nesse erro? Então, o ego, o apego, né? Tem muito mais profundidade para eu falar isso, mas eu estou encurtando aqui muita coisa. Então o ego, o apego e o medo de se entregar. O amor, ele tem coisas maravilhosas. E eu não estou falando do amor romântico, eu estou falando do amor que você faz algo por alguém que você nem espera nada em troca. É difícil, esse amor é difícil. Exatamente. A gente vai se conhecendo e vai entendendo as próprias necessidades. E aí, quando eu sei as minhas necessidades, eu posso comunicar para o outro. Né? Hoje uma pessoa de manhã falou assim, olha, eu com as aulas eu aprendi
com as aulas de yoga eu aprendi a dizer não, que eu não sabia dizer. E isso foi porque uma pessoa pegou algo sem permissão da outra. E aí a pessoa disse, olha, pegou sem permissão, será que se pode? Eu disse, olha, você não pode pegar as coisas sem permissão, você tem que dizer. Porque aí se a pessoa não quiser, ela é obrigada, você perguntar, eu posso pegar isso. E a pessoa diz um não e você fica chateado, né? Então são coisas, pois é, o amor é uma palavra, o amor é um substantivo, mas amar não é. Amar é um verbo. E aí a gente fica esperando, joga os outros nas expectativas, assim, porque é um verbo, é uma ação. Né? E às vezes eu fico pensando assim, às vezes a gente quer muito que o outro enxergue, mas a gente não se enxerga. Às vezes a gente está num lugar que a gente não quer ficar, é um lugar de sofrimento. A gente sabe que o lugar que a gente está é de sofrimento, claro. E você tem que sofrer pelo tempo que você acha que você vai ser suficiente para o seu sofrimento. Mas se você passa muito tempo num sofrimento e tipo, eu não estou satisfeito, por que eu vou ficar batendo ainda nessa tecla? Tá na hora de fazer uma ação para eu mudar, sair desse lugar. E a gente tem até um livro aí, né, as 5 linguagens do amor, que é o tempo, ai meu Deus, tempo de qualidade, eu não sei todos, o toque, sou fã do toque, tempo de qualidade, o toque, o presente, os atos de serviço, e tem outro que eu não sei qual é, não sou muito boa porque eu não li esse livro todo ainda. Mas a gente tá lá, tem esse livro, que pode ser uma luz para pessoas que têm essa dificuldade de amar, né? E às vezes esperam muito que o outro faça isso, mas o outro nem sabe, o outro nem imagina o que ele pode oferecer tudo pra gente, né? A gente se decepciona com as pessoas, e aí às vezes a pessoa demonstrou desde o início uma coisa, mas a gente quis enxergar que a pessoa era daquele jeito e pronto, né? E agora, se a pessoa der abertura para mudar, para dar essa mudança, vai ser excelente, e como eu já falei numa live, se os dois têm habilidade de escutar, né, mais de uma pessoa, para se relacionar, para falar, para escutar o outro, a relação cresce, porque à medida que você vai se aprofundar numa relação, você vai descobrir coisas sobre a pessoa, ela vai revelar, e até mesmo vai surgir gatilhos novos, que até então eram desconhecidos, né? Porque vai passando. Então a superficialidade, ela pode ser maravilhosa, não tô vendo, é tudo lindo, mas e quando eu me aprofundo, eu moro com alguém, eu vou descobrir coisas, ela não vai gostar de um hábito, de uma mania minha, né? Que até então só minha mãe, meu irmão, enfim, outras pessoas com quem eu morava conheciam. Mas, então, como eu disse, né? São 3 coisas que obscurecem o coração e que impedem de você se abrir para se vulnerabilizar, mas que é o ego, o apego e o medo. Então esses 3 juntos, eles obscurecem não só o seu amor, mas o amor das outras pessoas. Não estou falando do amor romântico, estou falando do amor, sim, coletivo mesmo, né? Que te coloca no lugar de você descobrir outras coisas, né? Quem sabe? E aí você descobre outras pessoas que têm muito em comum com você. E aí você vai se prender, você vai se apegar, porque você tá louco para se jogar numa experiência, num curso, num grupo, numa zumba, sei lá. E você não se joga porque você fica com medo, né? Porque você disse que aquilo era horrível, mas você mudou de opinião, você não pensa mais assim, você tá louco para viver uma experiência. E isso, né, impede, isso nubla a experiência da gente. Vou olhar aqui minha cola, tô de olho no relógio aqui, né? E aí, né, quais são as ações possíveis para que o outro chegue até mim e que eu chegue até o outro? Eu estabelecer metas, eu me abrir, eu confiar, eu mostrar um lado, né, que o outro nem imagina que eu tenha. Mas isso só acontece se o outro percebe, tiver abertura. Porque se ele está preso no apego, se ele está preso no ego, se ele está preso no medo, esse movimento de amor não vai chegar até mim. Esse movimento de amar outra pessoa não chega, assim como esse movimento, se tiver aqui comigo, ele não vai. Eu não vou estender o meu amor aos outros, né? E nem vai chegar. E aí, como é que os outros vão ver se eu sou uma pessoa digna, maravilhosa, encantante, né, de ser amada? Não vai chegar. E no yoga, as práticas, as posturas, os asanas, eles te convidam a isso. São movimentos.
Movimentos que conciliam com a respiração, o ritmo, né? O ritmo que eu encontro para respeitar o meu próprio corpo e para chegar no outro. Então, esse movimento combinado com uma respiração vai ser um movimento de doar, vai ser um movimento de receber. E tem uma meditação, que é uma meditação que eu estou convidando já aqui, aproveitar o meio dessa mini live, que é uma meditação que vai acontecer 10h30 na Praça do Eucaliptus. Tá? Quem puder comparecer, compareça. Estou lá de peito aberto para fazer essa meditação, porque é um grande movimento de amor que a gente está fazendo. É um movimento que você também está se fazendo de amor a si mesmo, e um movimento de outras pessoas que vão se encontrar para compartilhar isso. Olha como é lindo, né? Mas aí a gente não fica no verbo, a gente não fica no substantivo. Sábado agora, não deu muito tempo para divulgar porque, enfim, estava num retiro e precisava organizar algumas coisas antes, mas sábado 10h30 vai rolar a meditação. Então estejam convidados para a gente compartilhar, né, esse amor, de entender que esse movimento de amor é importante para a gente, para nutrir, né? Tá aí uma palavrinha boa, nutrição. Né? E a nutrição, ela só acontece quando eu reconheço que estou com fome, eu reconheço que eu quero algo para preencher. E quando a gente preenche isso de uma forma correta, que não vai levar a gente para um vício, que vai deixar a gente numa ansiedade, e aguardo vocês lá para a gente compartilhar isso, né? Para a gente estender isso. Então, se der bom, a gente continua uma vez no mês fazendo esse encontro na praça, né? Sempre foi uma ideia minha fazer algo ao ar livre, mas porque Tianguá às vezes chove, não chove, chove, não chove, chove, não chove, né? Isso impediu algumas coisas, né? Mas estamos aí, né, aproveitando em comemoração ao dia do yoga, que é dia 21 de junho. Então, para compartilhar, né, é uma meditação que a gente faz em pé com movimentos, né, repetitivos, tá? Vou olhar aqui minha colinha. E aí, só para finalizar, para a gente fazer a nossa pequena meditação, né, do coração, eu vou repetir para que fique claro: amar é verbo, é ação. A gente precisa agir, fazer um movimento para me encontrar com alguém ou com outras pessoas que estejam abertos para receber, para doar. Então eu vou estar lá para doar, né? E também para receber, quem quiser receber. E é isso, é esse movimento que vai levar para a gente entender que o amor, o amar, é um lugar seguro, é um lugar bonito, é um lugar que tem respeito, mas a gente lembra que tem esse respeito, porque a partir do momento que eu considero que a pessoa com quem eu escolhi amar, eu vejo ela como inferior, eu vejo ela com um olhar de agressividade, infelizmente, esse amor não tem como se sustentar. A partir do momento que a raiva, né? A raiva é um sentimento, uma emoção do ser humano, tá lá, vai sentir raiva por várias coisas. Mas se eu só jogo raiva pro outro, em algum momento ele pode me deixar de me amar. E ele vai estar certo. Não tem como alguém ficar num lugar que não tem, né, de receber esse amor. Então, é isso, eu vou ligar o som com a meditação linda do coração, né, pra gente estar aqui sintonizado. Então a gente coloca as duas mãos aqui no peito, aqui no coração. E aí eu peço que você relaxe os ombros, relaxe os braços e traga as mãos no coração aqui para você sentir as batidas do seu coração. Percebe como o coração ele tem um ritmo? Ele bate independentemente de você não querer que ele bata. E aí ele está batendo, você está sentindo esse coração bater, mostrando que a vida pulsa dentro de você. E quando eu inspiro o ar para dentro, eu trago vida. E aí eu preciso deixar esse ar que está aqui dentro sair, porque se eu seguro, ele vai me fazer mal. Então o movimento da respiração é um movimento natural do ritmo, onde a gente encontra o ritmo próprio. Eu levo para uma abertura, recebo e deixo ir.
E aí eu inspiro novamente, recebo. E eu dou isso que sai de mim. E eu continuo repetindo esse movimento. E é assim que é o movimento de amar e ser amado. E é esses espaços que vão levar a gente para uma compreensão. É esse o lugar que o yoga sempre vai bater na tecla. Então o yoga, a prática, seja se eu sento apenas para respirar ou se eu faço uma sequência de posturas, é para abrir esse espaço aqui dentro. É para abrir, é para limpar isso, é para limpar um pouco do ego, é para tirar um pouco do apego, é para tirar um pouco do medo. E quando eu tiro isso, eu deixo espaço para receber. E fico nesse movimento de doar e de receber. Com entrega, com vulnerabilidade, com fluidez. E o mais importante, compreensão. Obrigada a todos que viram um pedacinho dessa live. E a gente se encontra sexta-feira com a mini live Os Vários Caminhos do Yoga. E no sábado, às 10h30, lá na Praça do Eucaliptus. Se quiser estender o convite para mais alguém, convida. Eu vou estar lá com um banner, né, posicionada, esperando quem abrir o coração para receber essa meditação tão linda, que é a meditação do coração, que a gente vai sentir e vai vivenciar isso na prática. Aguardo vocês. Beijo e até mais.